seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, queridos. Graça e paz. Que coisa boa estarmos aqui num domingo à tarde, podendo estar com esse momento de comunhão, de adoração. É um tempo maravilhoso. Hoje é o nosso culto de missões, terceiro culto do mês. Para você que não me conhece, eu sou aquele que aparece nas imagens, que estava em Angola, que estou aqui durante esse período maravilhoso. Quero agradecer a toda a liderança, a toda a diretoria, pastor, todos os que fazem parte do trabalho para essa igreja. Tem sido um sucesso e um avanço. Vocês são uma inspiração para nós. Aquilo que nós fazemos lá em Angola é uma réplica, Ctrl-C, Ctrl-V, daquilo que a gente vê acontecendo aqui. A gente sabe que time que tá ganhando não se mexe. Então a gente teve uma boa escola, um lugar bênção para poder aprender e aquilo que a gente está desenvolvendo naquele lugar. Acredito que mais à frente a gente vai poder compartilhar um pouco. Nós estamos sobre uma nova estação. Nós estamos saindo da capital de Angola, que é Luanda, e nós estamos indo agora para uma província ao lado do sul do país. Essa província ou estado, ela se chama Huila e ela é a segunda em maior de população. Então nós estamos indo para lá para iniciar uma obra Verbo da Vida e graças a Deus pela sua contribuição, oração, envolvimento, contribuições, e nós somos a sua extensão naquele lugar, amém? E você vai ter a oportunidade de ouvir e de repente de ver tudo que Deus está fazendo naquele lugar, amém? É algo poderoso que Deus tem feito e nós estamos muito alegres. Trago também saudação da Igreja Verbo da Vida em Luanda, Angola, na pessoa do pastor Júdice e o Mela Calado. Um grande beijo e abraço para todos, se sintam abraçados e nós vamos avançar para a ministração dessa tarde. Você está animado? Está pronto? Então abra comigo, por gentileza, o livro de Marcos, o segundo evangelho. E essa carta, ou esse evangelho, na verdade, é um evangelho tão poderoso. Ele é o mais curto dos evangelhos, mais objetivo e sintetizado. Marcos foi escrito por volta do ano 64 a 70 depois de Cristo. Ele foi escrito por João Marcos, ou alguns podem chamar de o Marcos Evangelista. E é uma carta tão poderosa, ela é uma carta que traz revelações poderosas e hoje, como está escrito ali, a grande comissão dentro da carta de Marcos está sintetizado e tem dentro do Evangelho, na verdade, bem explícito sobre o nosso comissionamento. Amém? Quantos missionários nós temos aqui? Amém? A gente está quase 100% para quando falar missionário você levantar a mão. Amado, missionários são todos aqueles que estão envolvidos em uma missão. Então a minha missão, ela é especificamente hoje na África. A sua missão é especificamente do Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande, ou se você mora em algum outro bairro, você cumpre uma missão da parte de Deus lá aonde você está. Amém? E quando a gente vai olhar para o livro de Marcos, podemos dar rapidinho lá uma lida em Marcos capítulo 16, versículo 15, bem conhecido. Quase que em missões esse texto aparece sozinho na tela, mas continua tendo o mesmo poder e tendo a mesma eficácia. Amém? Você chegou lá? Marcos capítulo 16, versículo 15, diz: E disse-lhe, Jesus dizendo isso para os seus discípulos: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, quando a gente vai olhar para o livro de Marcos, é um livro maravilhoso que conta os milagres de forma até acelerada. Se você não tiver cuidado, parece que Jesus tropeça e milagres acontecem por tão rápido que Marcos escreveu esse texto. É um texto maravilhoso. Mas o que eu quero me ater a essa passagem, na verdade, o Evangelho de Marcos, é o que está lá escrito em Marcos capítulo 5. A partir do versículo 1 em seguinte, você conhece um pouco a história. Marcos capítulo 4 vai trazer o relato ao qual Jesus dá instrução aos seus discípulos: vamos para a outra margem. E os discípulos ouviram aquela instrução da parte de Deus, entraram no barco e começaram a ir
para uma missão específica, e quando ele estava distante, ou na verdade diz que no meio do mar ou do lago, a Bíblia diz que houve uma grande tempestade, ventos contrários viram contra o barco, e os discípulos ficaram apavorados, a ponto que Jesus, que estava descansando no barco, foi acordado, e os discípulos perguntaram: mestre, não te preocupa, nós vamos perecer. E Jesus levanta, primeiramente ele resolve o problema. A palavra aqui no grego se diz epitome. Ele deu uma ordem contra aquela força espiritual que estava levantando através de uma tempestade para impedir uma missão que Deus tinha aqui na terra. Então, o primeiro ponto, amado, quando você vai se levantar em Deus para cumprir a sua missão, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, ventos contrários vão vir. Mas, amado, o nosso barco não é um barco à vela. O nosso barco tem motor e o motor não vai falhar. Nós vamos continuar com os ventos contrários, vamos ultrapassar todos os limites e vamos avançar naquilo que é o plano de Deus. Da mesma forma como Jesus viu que aquilo era apenas uma oportunidade para manifestar a glória de Deus. Repreendeu o vento, colocou Satanás no seu lugar. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele chegou na região de Gadara, uma das 10 cidades ali em Decápolis. E quando Jesus colocou os pés, a Bíblia começa a relatar a história de um endemoniado. Pastor, que isso? Vai falar de demônio, fica calmo. A gente não vai dar ibope para ele, não. Mas dentro dessa história, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus, ao chegar naquele lugar, se deparou com uma pessoa. E o evangelho foi pregado, dentro desse contexto, para uma pessoa. E aí vai nos remeter o que diz em Mateus, capítulo 28, que diz que nós devemos pregar em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Deus, ele é tão grande, o plano dele é tão macro, que ele nem vai falar de rua ou de bairro, ele já fala de cidade. Então você está hoje dentro da cidade do Rio de Janeiro, não para ficar preocupado com o que vai acontecer, e nem porque tivemos no carnaval, às vezes todo carnaval nós temos aquela cerimônia que pegam as chaves da cidade, dão para o rei que não é o rei que nós servimos. Mas a Bíblia vai nos apontar que nós carregamos um poder sobrenatural, em que as chaves não é a chave da cidade que vai resolver o problema. Na verdade, quando a gente vai olhar para esses textos, as chaves são pessoas. Pessoas estratégicas que Jesus ministrou a palavra, houve transformação e eles se tornaram chaves que abriram cidades, que trouxeram avivamento e que movimentaram o mundo sobrenatural. Porque se a gente for olhar para Paulo, Paulo era uma chave. Aquele homem doido e radical, até um terrorista. Se você veio de manhã, amada, eu não casei com uma terrorista, não. Ela falou que queria jogar bomba em todas as igrejas. Ela é cristã, tá, gente? Calma, ela é uma bênção. Mas Paulo, tão radical, tão fervoroso na lei, alguém que na nossa concepção seria alguém totalmente desqualificado para uma missão. Mas nos olhos de Deus não é olhar as pessoas que nós achamos que são boas. Ele tem o poder sobrenatural para transformar aquele que era que não ia dar em nada, ou que tinha qualidades que pareciam que não ia dar certo. Na mão dele tudo dá certo. E ele pegou o radical para ser uma chave, não apenas para os judeus, mas também para os gentios. Amado, a mulher do poço de Samaria, ela foi uma chave. Jesus ministrou para uma mulher, ela teve a vida dela transformada, correu para Samaria para contar aquilo que Jesus havia feito. Eu encontrei com um homem e ele é profeta, ele é o Messias. Toda a cidade veio atrás daquela mulher. Às vezes a gente acha que é muito trabalho, amado. Você só precisa encontrar, pergunta para o seu vizinho, quem é a chave? Quem é a pessoa-chave? Agora o que é interessante é que ninguém vem com isso escrito na testa. E isso é o maravilhoso do Evangelho. É que a gente vai pregar para um e para outro e a gente não sabe quem vai ser a chave. Mas Deus, que é o Deus da obra, Ele sabe quem são as pessoas-chaves que vão receber a semente do Evangelho, vão se levantar com poder e autoridade e vão contra ao sistema desse mundo. E gadareno, eu fico triste porque na verdade a gente começa a chamar as pessoas do nome antigo. A gente nem chama do homem livre que Jesus transformou. A gente chama do endemoniado de cada... Ele não é mais endemoniado não, gente. Já passou, é nova realidade de vida. Mas
a gente ainda simplesmente chama ele de endemoniado. Porém, a Bíblia diz que esse homem, ele andava dentro dos sepulcros, que tentavam acorrentar ele, e ele, através da força do capeta, do diabo que operava sobre a vida daquele homem, não haviam cadeias naturais que poderiam prender aquele homem. Ele era um problema que aquela cidade não sabia resolver. Só que para ele já estava confortável, porque ele estava lá nos cemitérios. Então ele não atrapalha mais a nossa vida. Ele deixa ele lá excluído, afastado, com os cães e os capetas dele. De repente até algum fariseu foi se levantar como um exorcista e tentou repreender e não deu certo. E por já não dar certo, as pessoas começam a qualificar que ele não vai dar para nada. Mas, amada, a Bíblia diz que um homem que estava dentro de um barco com 12 homens, ao botar os pés naquele lugar, o endemoniado saiu lá do sepulcro e veio ter até com Jesus. Amado, você precisa entender que você é chamado para uma missão. E o que Deus tem na sua vida é primeiro mudar endereços. Fala para o seu vizinho, muda de endereço. Você vai ser pessoas que vão transmitir o evangelho e vão mudar endereços de pessoas. Elas viviam nos sepulcros, viviam na Umbanda, viviam em qualquer religião de matriz africana, viviam no catolicismo, viviam em qualquer tipo de religião. Ela vai encontrar o Cristo verdadeiro que está na sua vida. A luz do evangelho vai brilhar e elas vão mudar de endereço. Vão sair do endereço que estava registrado do inferno e vão receber um endereço que vão direto para o céu. Pessoas precisam mudar de endereço. E eu não digo endereço natural, mas no reino do Espírito. Porque aqueles que não creem, eles já têm um destino. Eles já têm um endereço. Mas você está trabalhando para isso. Você não é do correio. Você não é do Google Maps. Mas você vai mudar pessoas de endereço. E levar eles para o lugar certo. E pessoas muitas vezes que são aquelas que nós achamos que nem são tão tradicionais ou tão importantes assim. Mas esse é o poder do evangelho. Ele não está preocupado com rótulos ou com tipologias de pessoa. O evangelho vai entrar na vida de pessoas e quando aquela pessoa aceita de fato o evangelho, a vida dela vai ser transformada. E aconteceu isso com aquele homem. Então ele se prostrou diante de Jesus e ele começou a tentar argumentar. E aí, vou abrir aqui um parênteses. Muitos pregadores gostam de pegar esse texto para utilizar como base bíblica que nós devemos conversar com o demônio ou endemoniado, amado. A Bíblia só não vai trazer outro texto em que Jesus trouxe essa repreensão. Amém? Então, se não tem mais de um texto para te basear ou dar base numa que é doutrina, se existe um texto isolado, você não cria uma doutrina. Amém? Então, se você for encontrar com algum endemoniado, você não vai chamar pastor, não vai chamar, não sei qual mais nome, no desespero você vai falar. Você não vai pegar sal grosso, não é nada disso. É o poder que há no nome de Jesus, saindo com a autoridade do seu coração em fé, vai trazer transformação e salvação para essa pessoa. E foi o que aconteceu. Jesus teve com aquele homem, e ele começa a trazer todo aquele relato. Vou ler aqui um pouquinho para você dizer que eu não li a Bíblia. Marcos capítulo 5. Chegando à outra margem, na terra de Gadareno, ao qual vivia nos sepulcros, andava sempre à noite e de dia, versículo 5. Lá no versículo 8 diz: porque Jesus disse, espírito imundo, sai desse homem. E perguntou, qual é o teu nome? E ele respondeu, é uma legião. Os estudiosos vão apontar aqui dentro desse texto, quando Jesus expulsou o demônio e viu que havia uma resistência, Jesus continuou e não entendeu. Toda vez eu falo uma vez só e sai. Então o próprio texto se explica. Quando Jesus falou, um demônio saiu. Porém, a Bíblia vai apresentar que havia uma legião de demônios na vida daquele homem. E por isso que Jesus perguntou o que estava acontecendo, não para saber do demônio que ele queria, só que Jesus sabia quem ele era e a autoridade que ele tinha. Amado, você como filho de Deus precisa entender quem você tem autoridade. A Bíblia vai dizer no livro de Atos, em que alguns jovens queriam brincar de ser exorcistas.
E eles tentaram expulsar demônio de alguém e o demoniado falou: eu conheço bem Saulo e conheço também Jesus, mas vocês, quem são? Amado, você não precisa ter medo do diabo. O que você precisa é ter a confiança plena no poder que há no nome de Jesus, ao qual os diabos eles se submeteram. Se você parar para ler o texto, amado, as pessoas tinham medo desse homem. Nem cadeias naturais conseguiam prender ele. Mas ao ver Jesus, primeiro, ele reconheceu. Então, quando você anda em algum lugar, às vezes pessoas te tratarem mal, não é porque você está fazendo algo de errado, mas às vezes espiritualmente a pessoa percebe que você carrega. E aí às vezes a gente está tão atarefado, tão corrido, que a gente acha que é a pessoa. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas eu não estou falando que a nossa luta é a gente ficar dizendo em nome de Jesus, vendo o diabo em tudo, não. Eu estou falando para a gente exercer bem a autoridade que nos foi dada. Para cumprir essa missão, a Bíblia diz: foi-me dado toda a autoridade, e essa autoridade que eu tenho, ele transferiu para os seus discípulos, ao ponto deles andarem em qualquer lugar, sabendo que o trabalho deles era colocar em liberdade aqueles que estavam oprimidos. E amado, nem todo oprimido vai vir com roupa de mendigo, com correntes aqui, espumando pela boca. Tem muitos oprimidos de terno e gravata, tem muitos oprimidos de bolsa, de grife, mas elas estão debaixo de uma influência de um espírito maligno. E o poder que libera a vida dessas pessoas não está na religião, não está em uma fórmula física, está na autoridade do nome de Jesus concedida à igreja. Por isso que nós precisamos andar na autoridade e na consciência do poder que opera em nós, para que a influência do diabo não vai paralisar aquilo que é a obra de Deus. Nós estamos viajando para a província, que nós fomos lá a última vez, para fechar a questão de casa e ver moradia. E ao chegar na viagem, nós estávamos com um pastor da Jocum, e ele falou: nós vamos passar perto de uma pequena cidade, um vilarejo, em que o nome do vilarejo, me perdoa, não lembro o nome do vilarejo, mas a história se integra no seguinte, em que lá feiticeiros tinham feito um pacto naquela cidade, em que nada poderia prosperar. Se alguém fizesse alguma construção, alguma coisa, aquela pessoa dentro de algum tempo morria. Tamanho era o pacto que tinha feito aquela cidade. Ela precisava estar debaixo daquela influência de retrocesso, de escravidão e de morte. E muitos podem olhar e achar que isso é comum, amado. Amado, não podemos aceitar que o diabo tome lugar de territórios ao qual Deus nos deu. A Bíblia nos deu para nós irmos, e aonde nós irmos, tomarmos posse do lugar, declarar o reino de Deus naquele lugar, haverá mudança. Eu não sei qual é o pacto que o diabo está fazendo aqui, se é macumba, se é alguma coisa. Eu sei que essa igreja Verbo da Vida em Campo Grande conhece a autoridade e o poder que carrega, e vai ser em esquina, vai ser em qualquer lugar que você vai passar, e o nome de Jesus vai trazer libertação em todos os lugares. Porque, amado, você carrega um poder sobrenatural. Jesus, consciente disso, repreendeu, aquele homem foi liberto, e aí ele tomou a decisão. Quando nós somos livres das nossas amarras e de coisas que o diabo nos prendia, é claro que vai haver em nós uma sensação de gratidão. E aquele homem não sabia o que fazer, ele decidiu: eu vou seguir a Cristo. Mas Jesus dá uma instrução seguinte: não, você não vai nos seguir. Volta e pregue ou anuncie aquilo que Deus fez através da sua vida. E aí nós vamos olhar e ver que há uma gratidão no nosso coração em saber daquilo que Deus fez, da transformação que pessoas vão poder viver. Amado, é tão bom você passar em lugares de você ouvir testemunhos de pessoas que viviam debaixo de uma influência demoníaca, e a autoridade do poder do nome de Jesus libertou a vida dela, da casa dela, e hoje ela vive uma vida em paz, em segurança. Falo isso que lá em Angola, ou na verdade em África, é muito comum essa questão do misticismo, ou pessoas que fazem pactos com o diabo, ou até mesmo coisas que são naturais, e pessoas vivem debaixo de medo da influência demoníaca. Tem muitas casas que são feitas de latão, e aí conta uma história de uma mulher que estava orando, e ela não era muito crente não. Um gato caiu em cima do telhado dela.
Ela achou que era algum espírito maligno e começou a correr atrás de ligar para o pastor. Quando o pastor chegou lá, só era um gato. Mas aí possa até ser engraçada essa história, mas vai mostrar aonde está a fé dela e aonde está a confiança ao qual ela tem. Que qualquer vulto, qualquer barulho começa a te trazer pelo medo. Ei, a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de ousadia, de poder e de moderação. O diabo não pode prender você dentro dessa circunstância de medo. Na verdade, hoje nós precisamos entender, foi para a liberdade que Cristo se manifestou. Se conhecereis a verdade vos libertará. Se você é salvo, você não pode estar enredado com uma vida que Satanás está propondo. A salvação, ela está implícita a uma vida de santificação. E ser santo, amado, não é uma áurea na cabeça e colocar uma roupa branca e falar paz com mansidão com todo mundo. Ser santo é uma prática diária de colher, se abster das coisas naturais, se colocar à disposição da palavra, mudar você. A Bíblia diz que se você mentia, para de mentir. Mas esse poder para parar de mentir não é uma força que vai vir na sua língua e você diz, não vou mentir. Não é uma força natural, mas a nova criação dentro de você, com a ajuda do Espírito Santo, vão trabalhar dentro de você, ao ponto da mentira ser algo que não vai mais agradar na tua boca. Mesmo que isso te coloque em uma situação até constrangedora, você vai preferir ficar com as consequências do que ferir a Deus com um pecado ou com coisa que não agrada. Amado, você como crente não pode estar enredado em pornografia. Porque, amado, para a liberdade que Cristo vos libertou. Os seus olhos são santos. A sua vida é uma vida que vai expressar aquilo que é a vida de Deus. Amado, Deus libertou aquele homem para ele nunca mais voltar sobre o juízo ou o julgamento ou estar debaixo da influência do diabo. Amado, se Deus te libertou, não volta de novo para essas velhas práticas. Porque muitos crentes querem viver numa vida camuflada, em que na igreja está tudo bem, mas vira a esquina, você pipa voou. Amado, você não é pipa voou, o sangue do Cordeiro Precioso verteu sobre a sua vida, não para você viver como você quer não, mas ele trouxe retidão, ele trouxe justiça, ele trouxe santificação, ele trouxe renúncia. É cristianismo, não é religião. Não é na sua própria força. Há um poder sobrenatural que te ajuda a ser santo. Santo do Espírito Santo não é sobrenome. É um atributo daquilo que ele carrega. Santidade de Deus. Para quê? Para aqueles que são novos nascidos. Ele veio habitar em mim para fazer um trabalho, uma transformação, a qual eu vou abandonando as obras da carne, vou abandonando aquilo que não agrada a Deus, porque, amado, é impossível um cristão fazer algo que desagrada o Espírito Santo e não se sentir constrangido. A não ser que você já está tão contaminado com o pecado, que você já está cauterizado e se torna banal pecar. Mas eu não estou falando com você para te condenar, amado. Eu estou falando que se uma vez ele te libertou, não volte a velhas práticas. Porque, amado, o diabo ele é sutil. Se você abrir uma brecha bem pequenininha, ele não vem para te dar boas-vindas, ele vai vir para te matar. E às vezes tem crentes que ficam brincando com o diabo, abre e fecha, tipo pique alto com o diabo. O diabo está vindo... Aí tá vindo, não, tô guardando na igreja. Aí ele tá vindo, não. Para de brincar de pique alto com o diabo. Porque, amado, ele não vai colar, ele vai matar. O nosso papel é tirar pessoas que estão brincando com o pecado e mostrar que há uma nova realidade. Há uma vida de santidade, de bondade, de retidão, de justiça, de graça, de alegria. O evangelho, amado, o tempo pode mudar, mas o evangelho não mudou. O evangelho continua sendo demonstração de poder. Poder para quem? Poder para aquele que está na incredulidade. Poder para aquele que está debaixo do jugo do diabo. Foi para isso que Cristo se manifestou. Mas hoje, quem está como Cristo aqui na terra? Eu e você. Então, foi para isso que você está nesse tempo na terra. Não é para ver as coisas que Satanás faz e achar bonito e bater palma, mas você é um opositor da obra dele.
E o que eu quero trazer, voltando, amado, Deus nunca vai fazer algo na sua vida que vai trazer um retrocesso. Avanço, expansão, crescimento é o plano de Deus. Aquele homem foi promovido de endemoniado que ninguém queria a ser um grande pregador da palavra que moveu 10 cidades. Amado, quantas pessoas não estão precisando apenas da oportunidade de ouvir o poder do evangelho através da sua vida? Para parar de ser aquele pinguço que ninguém gosta, para parar de ser aquele cracudo que todo mundo rejeita, para parar de ser aquele homem que as pessoas têm ranço. Fala, amado, Deus quer trazer transformação. Ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aliviar do que? Do cargo e do peso que o pecado produz na vida do homem. O ser humano fica deformado com a vida do pecado. Sabe quando você, mulheres vão entender bem, quando você usa tanto antibiótico, que você fica inchada e até às vezes desfigurada. E quando para de tomar esse tipo de remédio, você volta ao seu estado normal. Amado, às vezes é isso que o pecado faz, ele deforma, ele incha, ele traz uma outra proporção daquilo que é a realidade. Mas quando acaba o efeito dessa droga, você vai ser uma pessoa nova e perfeita. É isso que Deus quer, porque Deus ama o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Amado, eu não sei qual vai ser o lugar de gadareno que você vai, mas eu sei que você entende a missão que Deus te chamou. E se é lá no seu trabalho, se tiver aquele teu chefe que está endemoniado, pelo amor de Deus, transmita a palavra, transmita a vida, ore naquele ambiente. Chegue na sua sala, ore pela sua sala. Amado, comece a demarcar a autoridade que está reinando naquele lugar. Ah, não, mas a gente faz coisa nada a ver, amado, nada a ver na sua mente. Mas para Deus não tem coisa nada a ver. Para Deus tem o reino dos céus, o reino da luz e o reino das trevas. E se você andar com aquele grupo que, o diabo, isso aí é uma coisa que inventaram, você que vai sofrer as consequências. Eu sou do grupo que existe um Cristo em que ele já venceu, ele não vai vencer, já venceu. Que o diabo está debaixo dos nossos pés. Em que nós não estamos brigando com ele. Ele já é um inimigo derrotado. E o meu papel hoje é transmitir a vida de Deus. E em lugares aonde eu for levar, o reino de Deus chega. E eu não vou mais aceitar relatório de que tal cidade não vai crescer, tal cidade não vai progredir. Amado, isso acabou. Porque você chegou nesse lugar. Ainda que fisicamente o prefeito da cidade não venha entregar a chave nas suas mãos, não importa, as chaves que Deus vai levantar você para pregar o evangelho, e eles serão chaves que vão abrir lugares que você de repente nunca chegou. O que Paulo fez através de receber o evangelho? Quantas portas ele abriu? No império, em prisões, uma delas estava preso, depois de tomar vários açoites. Todo mundo, eu fico imaginando os presos ouvindo, Paulo e Silas. Todo mundo que estava ali não era bonzinho não, já sabia que quando o império batia, batia com vontade, amado. Ninguém fazia carinho não, batia mesmo. Estavam todos lá, depois de tomarem uma quarentena, tomarem aquilo, ao invés de eles estarem reclamando, chorando, murmurando, não, esse evangelho é muito penoso. Meu Deus, eu estou aqui e Jesus me abandona. Não, eles não estavam falando isso não. Eles começaram a louvar e cantar. E eu me imagino que tipo de louvor, não foi aquele louvor de dizer, vai chorando, gemendo. Não foi esse louvor não, amado. Porque havia uma convicção de o que eles fizeram. Uma menina que estava lá, usada pelo diabo, foi liberta. E eles estavam orando e cantando. E de repente, as cadeias caíram. Amado, não há cadeias que vão se levantar diante do poder do nome de Jesus. Quando o nome dele é mencionado, quando a autoridade dele é manifesta. Eu não sei que tipo de prisão que está te mantendo preso hoje. Se é algum tipo de vício, se é algum tipo de prática. Mas eu sei que essa palavra, ela tem poder para alcançar o teu coração. A minha voz chega até os teus ouvidos. Mas o Espírito que está nesse lugar entra no teu homem interior e te dá vida. E vai transmitir dentro de você uma consciência dessa autoridade e desse poder que está aqui. Aleluia. O relógio tinha sumido, voltou agora, tá? Só para depois não dizer que eu...
Ministério de música pode vir. Olha lá, conexão caiu de novo. Fiz nada. Ministério de música pode vir. Então a vida daquele homem foi transformada. Houve alívio da parte de Deus. Porque toda vez que Deus entra na nossa vida e nos liberta de uma área, há alívio, há graça. Às vezes até aquilo que te aprisionava, você vai olhar para aquilo e dizer, isso aqui não me prende mais. Agora eu sou o Senhor sobre essas coisas. E na verdade você se torna alguém que vai ajudar pessoas que estão presas nesse mesmo vício. Porque, amada, onde o diabo usou você para ser uma vergonha, hoje Deus levanta você para ser uma dupla honra, para tirar pessoas e levar para o reino de Deus. O endemoniado que era endemoniado agora é livre. Ele prega um Cristo que libertou a vida dele. Ele fala de um homem que mal chegou na cidade. Ele colocou o pé, o homem adorou. Ele diz fica limpo. Ele liberou para o diabo ir para os porcos morreram. As pessoas falaram, sai da cidade. Porque, amado, a religiosidade, ela vê como prejuízo porcos mortos ao invés de uma vida salva. Cuidado com pessoas em que estão se importando, em que dizem que missão ou missões é algo que traz peso financeiro para a igreja. Amados, são pessoas que não têm consciência do reino. Porque quando você semeia, você vai colher a 30, a 60 e a 100 por um. Hoje você é o alvo de sementes que Deus liberou. Primeiro a semente de trigo, se ela morrer e viver só, ela veio. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. E hoje nós somos muitos. E vão vir mais e mais. Porque vamos continuar plantando. E a Bíblia diz que ainda não acabou, então vai haver ainda sementeira e colheita. Porque, amado, o reino de Deus vai continuar expandindo e crescendo. Porque você trará alívio para a vida de pessoas. E eu quero começar a transmitir para você. Vocês podem cantar aquela segunda música? Eu nem pedi, mas vocês já cantaram. Esse grupo é demais. O segundo louvor. Teu nome foi igual quanto teu nome. É isso aí mesmo. Esse aí, tá até já ligado. Então, amado, precisamos entender. Deus tem nos levantado para trazer alívio para as pessoas. O evangelho não é um evangelho de condenação. Ah, não, você não pode botar roupa tal. Você não pode usar isso. Você não pode fazer aquilo. Não, isso não é evangelho. Evangelho é olhar para a pessoa de Jesus. Mostrar que Ele é o centro. Que Ele muda a pessoa. Que Ele transforma. Que Ele dá paz. Que Ele é alegria. Ele é o sacerdote. Que foi o sacerdote e foi o sacrifício. Ele era o profeta que falava a profecia e ele mesmo era a profecia. Ele mesmo era o rei que era anunciado. É ele que é o centro. E, amado, quando ele entra na nossa vida, ele faz como fez naquele barco. Colocou cada coisa no seu devido lugar. Se a sua vida hoje está uma bagunça, você está no lugar certo. Se você está nos escutando no YouTube, a sua vida está toda desorganizada, você está no lugar certo. Porque essa palavra vai colocar em ordem cada coisa do seu lugar. Se é problema financeiro, Ele é a provisão. Não só te dando a provisão, mas dando sabedoria para gerenciar os recursos que chegam. Se é um problema no casamento, Ele é aquele que vai trazer vinho novo para esse casamento e colocar alegria e vai trazer restauração. Se é um filho que está pranteando porque ele estava morto, Ele é a ressurreição e a vida. Se é uma mulher que está fragilizada, marginalizada porque era samaritana, Ele é a voz para ouvir aquela mulher. Se é um leproso que não sabe mais o que fazer, Ele é a cura que está andando pelo meio do caminho. Se é aquele esquecido no tanque de Betesda, que todo mundo furava a fila daquele bendito homem. Amado, tem uma hora que Jesus disse, não basta. Você não precisa das águas serem agitadas. A própria fonte está aqui e eu estou para liberar sobre a sua vida. Você está nesse lugar em que nós como cristãos não podemos ser, e desculpa essa expressão, mas foi o que veio no meu espírito, não ser burocráticos com o poder de Deus. Às vezes a gente está, também desculpa a expressão, sabe, funcionário novo ou até funcionário público. Se você é funcionário público, me perdoa. É só uma expressão que nós temos, em que é aquele funcionário que pega vícios, pega manias. Um exemplo,
Você começa a atender, você chega novo numa empresa. Você chega bonito, arrumado, sorridente, é sua oportunidade de emprego. E você trata as pessoas bem, você é o melhor funcionário, o teu patrão fica feliz. Tem precisa de hora extra, você faz a sua hora extra. E ele fica tão feliz. Mas o tempo vai passando. E parece que os maus hábitos vão se apegando às pessoas. E a alegria de atender já não tem muito, o sorriso é amarelo. Aquele que chegava cedo começa a chegar já no horário limite ou até atrasado. Começa a colocar atestado e todo mundo, teu gato está passando mal, atestado. O teu filho foi para a escola e choveu, atestado. E a gente começa a virar um tipo de funcionário que ao invés de ser alegria e prazer para o patrão, é um tipo de peso que o patrão fica perguntando, o que eu vou fazer com essa pessoa? Mas sabe de uma coisa, você foi alistado a um exército, a qual você não é aquele soldado antigo que está cheio de manias e vícios. Você está muito empolgado que você é novo no evangelho. Não, você está isso que você é novo nessa igreja, amado. Aqui não tem soldado antigo, não. Aqui tem soldado que ele entende o que foi o alistamento. E não é uma promoção financeira que faz você ficar alegre ou servir com mais dedicação. É um relacionamento com ele, saber que ele é a sua fonte. Amado, você sabe como era o teu casamento de chegar aqui. Você sabe como estava a sua empresa antes dele entrar no negócio. E amado, é impossível quando ele entra, a gratidão no seu motivo, que vai basear esse relacionamento e esse envolvimento na obra. Aquele que colocou a mão no arado, ele jamais olha para trás. Não, pastor não me promoveu a pastor. E quem disse que você ser promovido a pastor? Primeiro que promovido a pastor não é promoção. Chamado não é promoção, chamado é responsabilidade. Então só porque não deram o cargo que você queria, você vai ficar com biquinho, com cara feia. Não, amado, você não é um funcionário evangélico burocrático, em que faz as coisas porque você está mandando. Ou às vezes até no espírito, quando você nasceu de novo, era fervoroso, era intrépido, era intenso. Mas o tempo foi passando, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Não, quando eu era, em 1970, eu era um cristão muito fervoroso. Eu orei e pessoas eram curadas. E hoje? Se a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo, hoje tem que estar melhor do que no início. O fervor tem que estar maior do que no início. Porque, amado, conhecimento não é motivo para enfraquecer ou estar mais desligado ou desleixado. Pelo contrário, o conhecimento ele vai te trazendo a revelação cada vez mais de Cristo e vai te empolgando, te alegrando, animado, sempre fervoroso na obra do Senhor. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.